uma guerra que abre novos frontes a cada dia. Desde o último sábado, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, o Oriente Médio todo vem se envolvendo nesse conflito. Só hoje de manhã, o Irã atacou com drones a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita e Israel enviou tropas para o sul do Líbano. Eu sou Raquel Setz, este é o BDF Entrevista e para analisar esse cenário explosivo no Oriente Médio, eu recebo hoje o Anderson Barreto, que é professor de História e também pesquisador convidado do Instituto Tricontinental. Super obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, Anderson. Bom dia, Raquel. Obrigado pelo convite do Brasil de Fato e também um bom dia para quem nos ouve, nos assiste, para debater e entender um pouco mais o que tem, né, o que vem acontecendo. Anderson, para começar, eu já vou soltar uma pergunta que acho que todo mundo vem se fazendo desde sábado. Qual o risco de uma guerra nuclear? Essa é uma das perguntas, né, digamos, de alto calibre que vem sendo feitas. Assim, Raquel, acho que para nós compreender o risco, né, que nós estamos diante dessa crise, eu diria que o Irã, o conflito, no momento, a guerra, na verdade, a gente pode dizer que há uma guerra, uma conflagração no Oriente Médio. Isso já tinha sido sinalizado desde o início do governo Trump, né, pela sua postura em relação ao Irã, não só ao Irã, mas a outros países, né, Venezuela, Cuba. Então, há uma certa... Não há uma questão tão surpresa assim. Mas, nesse momento, eu diria que a qualidade desse conflito, dessa guerra agora, ela é de outro calibre. Porque nos momentos do ano passado, se a gente lembrar da chamada Guerra dos 12 Dias, né, que não foi uma guerra, o Irã foi agredido também por Israel, você teve uma troca de mísseis, você teve a intervenção americana no final e uma certa paralisia dos dois lados que precisavam, né, se reorganizar. Mas o Irã se reorganizou nesse último ano, né? O Irã se preparou e, nesse momento, a estratégia iraniana, eu diria que ela é diferente dos outros momentos. Não é o foco. Claro, Israel, né, vem sendo bombardeado, né, porque, de fato, o Irã foi agredido, é uma nação que foi agredida, mas o Irã, nesse momento, como você falou na abertura, ele tem espalhado o conflito, né, no sentido de atacar as bases americanas, as bases de apoio no Oriente. E isso tem feito com que os Estados Unidos se surpreendessem. Todas as declarações que a gente escuta é de surpresa, porque não se imaginava, ou se imaginava que não fosse dessa dimensão a capacidade iraniana de fazer as intervenções que tem feito, os ataques que tem feito. Então, eu diria que, nesse momento, o risco de uma guerra nuclear, tudo é imprevisível, né? Mas, em última situação, Israel e Estados Unidos, nesse momento, eles não têm uma estratégia do que fazer com o Irã. Eu acho que isso que é importante a gente fazer esse enquadramento para também não ficar uma resposta muito de futurismo, né? Vai acontecer, não vai acontecer. Por que não há uma estratégia? Porque o Irã, nesse momento, fez com que os Estados Unidos dispersassem suas forças pelo Oriente Médio. E há uma queixa dos países do Golfo de que a concentração de forças na defesa de Israel é maior do que dos seus países. Veja, Raquel, o Bahrein, né, ontem recebeu tropas que vieram da Arábia Saudita, que fazem parte de um pacto dos países do Golfo, porque o Bahrein está conflagrado. O Bahrein é um país de maioria xiita, né? É um pequeno país, por óbvio, né? É um califado, um emirado. E, nesse momento, essa maioria está em levante. Então, você tem, a partir do ataque de Israel e Estados Unidos, você tem uma conflagração no Bahrein. Então, há uma desestabilização na região. E a declaração, tanto do secretário de Defesa quanto do próprio Trump, eles não têm uma estratégia. A estratégia era, inicialmente, decapitar o regime e acreditar num possível colapso do regime iraniano, de uma ascensão, de uma rebelião interna, né, da derrubada do governo, que não existiu. Isso a gente pode conversar depois o porquê. E você tem agora uma unificação, né, dos iranianos, são milhões nas ruas, né, e nós temos que entender também por que os milhões estão nas ruas.
De agora o discurso mudou para o risco de armas nucleares, mas também nunca se teve prova nenhuma, não há armas nucleares no Irã, isso a própria Agência Internacional de Energia Atômica já disse. Então não há estratégia, então há apenas um bombardeio, e nesse momento o Irã diz que não vai negociar. Então, o que será no futuro, eu acho que nesse momento é tudo muito incerto, mas Israel e Estados Unidos, nessa conjuntura, porque essa não é uma guerra qualquer, né? É uma guerra decisiva para o Oriente Médio e para o posicionamento estratégico dos Estados Unidos. Então, eu acho que não dá para a gente dizer assim, haverá um ataque nuclear, porque isso são previsões que a gente não pode fazer, mas também descartar o uso, em última instância, de armamentos nucleares também é algo que a gente não pode fazer, porque é uma guerra decisiva tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. Eu acho que a incerteza é a grande característica dessa guerra, né? Cada dia, cada hora são novidades, né? Notícias, mudanças. Eu queria falar um pouquinho das declarações do Trump e do Rubio, né? Então, o próprio Trump ele se contradisse várias vezes ao dar justificativas ao ataque ao Irã. Ora ele falava que era por causa de uma falta de um acordo sobre o programa nuclear iraniano, sendo que as negociações estavam acontecendo. Ora ele falou que o objetivo era derrubar o regime iraniano. Aí ontem o Marco Rubio, numa coletiva de imprensa, vem e diz que, na verdade, o ataque dos Estados Unidos foi preventivo, porque eles ficaram sabendo que Israel ia atacar, e aí eles imaginaram que o Irã ia retaliar contra as forças dos Estados Unidos, e então atacaram antes. Bom, tudo isso parece muito, né? Parece que nem eles mesmos sabem por que estão atacando o Irã. Existe algum outro motivo mais profundo por trás de tudo isso que está sendo dito, está sendo verbalizado publicamente? Exatamente, Raquel. As declarações são erráticas, né? Você não entende, né? Há um fundo, né? Eu acho que é isso que a pergunta vem agora para nós responder. Mas não há uma explicação no momento. Volto a dizer, não há uma estratégia. Há uma necessidade, mas a estratégia, né? Então, dizer que os Estados Unidos e Israel erraram no momento ainda é muito cedo. Eu acho que essas afirmações a gente tem que ter cuidado. Mas vamos pegar, por exemplo, o percurso dos acordos, né? Os Estados Unidos e o Irã estavam em negociação. Eu acho que isso é importante a gente deixar muito bem colocado, porque não foi no momento de fechamento, não foi no momento de agressão, foi de negociação. Os Estados Unidos e o Irã estavam fazendo uma negociação, eu acho que em Omã. Havia propostas, os iranianos estavam, inclusive, inclinados a fazer um determinado acordo que permitisse ainda o enriquecimento de urânio, mas em outras condições. Então, o Irã sempre esteve aberto à negociação. Vamos lembrar que em 2009, se não me engano, Brasil e Turquia, ainda na época do governo Obama, estabeleceram um primeiro acordo, né? Conseguiram que o Irã aceitasse um acordo na questão do enriquecimento do urânio. Os Estados Unidos não aceitou, porque, por óbvio, né, não estava nesse acordo. O Obama foi e refez um novo acordo. O primeiro governo Trump desfez o acordo. O governo Biden não retomou o acordo por completo, mas também não prosseguiu. Prosseguiu com as sanções, mas também não foi tão... no acordo não retomou, mas também não desmanchou por vezes que faltava. E o governo Trump voltou agora e, de novo, colocou o Irã na situação como um país terrorista do mundo. Então, desde 2009, o Irã tenta negociar um acordo, os Estados Unidos rompem esse acordo. E agora o que aconteceu foi um rompimento desse acordo, né? Quer dizer, um rompimento das negociações por parte dos Estados Unidos. Quer dizer, isso eu acho que demonstra o grau da força do imperialismo de poder e da falta de confiança que os Estados Unidos, e da falta de critérios e do rompimento do direito internacional que não existe mais. Você está negociando, você envia mensagens, você coloca na mesa questões de negociação e você vai e bombardeia o país e mata, assassina o líder do país que você está negociando. Isso é de uma gravidade, eu acho assim, na história, né, como professor de história, é uma situação muito, mas muito grave mesmo. Nós estamos diante de uma situação gravíssima do ponto de vista não do direito internacional, mas do ponto de vista
do sistema internacional que se estabeleceu principalmente pós Segunda Guerra Mundial, né, que vem se desfazendo. Então esse é um aspecto da negociação. E o segundo, basicamente, e aí eu acho que a pergunta para responder, o que há de interesse ali é, por fim, a quebra da relação do Irã com Rússia e China. Né? O Irã hoje ele é um ator central na região da Ásia, e ali há acordos, há compromissos, há corredores de gás, de petróleo, de transporte de mercadorias. Há um projeto muito grande, seja via Rota da Seda, seja via o acordo de BRICS, seja via a Organização da Cooperação de Xangai. Você tem ali, então, inúmeros acordos, né, que fazem com que o Irã seja um ponto estratégico. Então, por isso que eu estou dizendo, volto a repetir, eu acho que a qualidade desse conflito é outro, porque o Irã não é um ator secundário na região, o Irã, nesse momento, é um ator, né, principal em relação a toda a estrutura, e principalmente Rússia e China vêm arquitetando e tentando criar como, né, o que tem sido chamado de multipolaridade. Então, esse é o ponto central para os Estados Unidos e para Israel, o controle da região. Entretanto, a forma como eles estão tentando, ou né, o ataque, a maneira como está sendo conduzido, é que parece que não tem funcionado. Né? Os Estados Unidos realmente acreditou que um ataque surpresa, que é uma proposta do governo Trump, né, desse governo, como foi feito na Venezuela, o sequestro do Maduro, é um ataque rápido, que você decapita o alto escalão, e a partir daí você cria um choque, você, né, substitui o regime, ou você coloca numa situação de contra a parede, e aí você passa por uma negociação. Só que o Irã, né, como a gente já comentou, e podemos falar depois, em nenhum momento o Irã disse que aceitaria isso, em nenhum momento foi esse o aspecto que foi colocado durante a negociação. Né? Então acho que isso é um ponto central para observarmos. Eu estava vendo uma série de análises, né? E aí eu vi uma análise do Ricardo Leães, que é um professor de Relações Internacionais, e ele coloca que o interesse de Israel é destruir o Irã, porque o Irã é o único país da região que consegue fazer frente a Israel. Você concorda com essa visão? Do ponto de vista militar, eu acho que a gente tem que entender que Israel é Estados Unidos. Eu acho o que a gente chama de Israel, na verdade, o Estado de Israel, e aqui acho que nós temos que colocar bem, entender o conjunto da história. A fundação, a criação do Estado de Israel no pós-Segunda Guerra Mundial, ele atendeu a um conjunto de interesses. Né? Então, não é esse o ponto do debate, mas a criação do Estado de Israel na região, ela atendeu a interesses, basicamente interesses ocidentais, né? Porque a gente pode chamar de Ocidente. E a região, a partir de então, ela se criou uma situação que a gente tem hoje o genocídio do povo palestino, que a gente tem toda essa explosão na região, porque, no fundo, o que você tem é uma intervenção americana. Então, os Estados Unidos constroem a sua intervenção no Oriente Médio através de Israel. E o Irã, até o ano de 53, né, quando tem o seu primeiro-ministro Mossadegh, que a gente é importante lembrar, o Mossadegh foi um líder nacionalista, né, de esquerda, que tentou fazer mudanças e reformas no Irã, e, no entanto, foi derrubado por um golpe de Estado, e a partir dali se instala o regime do Shah Reza Pahlavi, que ficou até o ano de 79, quando a Revolução triunfa. E a partir de 79, então, o Irã passa a ser... O Irã é um país gigantesco, territorialmente, né, tem 90 milhões de habitantes, e é um país que desenvolveu muito a sua ciência, né, tem uma longa história, nós estamos falando da cultura persa, né, principalmente, com quase 5 mil anos de história também. Então, não é apenas uma questão militar, é uma questão também de presença cultural na região, de formas de perceber a região. Né? Então, é um povo que reside, que vive ali há mais de 5 mil anos. Então, sim, né, no momento, o Irã é a referência, sempre se colocou como uma referência contra Israel, mas não contra o Estado de Israel. Eu acho que isso é importante a gente colocar o povo, né, o povo judeu, não é essa a questão. O Irã se coloca contra a postura sionista de Israel, né, na região, né? Eu acho que a gente sempre tem que deixar muito bem observado. O sionismo, a postura de extrema-direita, a forma com que o sionismo, que tem uma carga racial, racista muito grande, isso afeta todos os povos da região. Né? Então, a partir da instalação do Estado de Israel na região, você tem inúmeras guerras. Né? Agora, a confrontação com o Irã, desta maneira, sempre foi
algo que demandou muita preparação, né? Exatamente pelo que a gente conversava, as relações que o Irã estabeleceu também depois com a União Soviética, depois foi estabelecendo com a China. Então, essa confrontação direta nunca esteve na mesa como princípio, até porque né, o Israel também tem uma força militar muito grande, que é basicamente a força militar americana, né, possui bombas nucleares ainda que não declaradas, né, ou talvez é importante a gente colocar, Israel não declaradamente nunca autorizou inspeções no seu arsenal nuclear. Então essa confrontação que agora está acontecendo tem revelado que, de fato, né, o Irã é um país, uma nação que se consolida também como oposição a Israel, não oposição, né, mas como a altura do que Israel representa na região, e por isso mesmo tem recebido apoio. Eu acho importante a gente colocar que há um apoio muito grande na região, ainda que a região seja controlada nas suas monarquias por majoritariamente sunita, né? O Irã é um país que tem na sua concepção o Islã xiita, mas mesmo assim nós estamos falando de 300, 400 milhões de pessoas na região que, né, pertencem ao xiismo, né? Mas também não significa que estamos diante de uma guerra religiosa, não é isso. Acho que é importante colocar também, tirar esse véu da ideia que seja um conflito religioso, não é esta a questão. Nós estamos diante do imperialismo, né, e dos seus atores e agentes numa região estratégica do mundo. Falando desses países ali do Oriente Médio, né, sua maioria é monarquias, sunitas, eles têm uma relação estreita, né, com os Estados Unidos, principalmente a Arábia Saudita, né, são parceiros comerciais, mas eles sempre se colocam meio como mediadores, né, então o Catar mediou o acordo entre Israel e o Hamas, o Oman estava mediando, né, a negociação nuclear, eles tentam se colocar numa postura de mediação neutra. Com os ataques do Irã contra as bases, não só bases também, eles atacaram outras infraestruturas desses países. Pode acontecer desses países se unirem contra o Irã e o Irã ficar conflagrado ali na região? Do ponto de vista do tamanho dessas monarquias, nós estamos falando de países muito, mas muito pequenos, né, Raquel? Nós estamos falando de países que têm 1 milhão e meio. O Bahrein, Catar, né, basicamente são pequeníssimos, não há nenhum potencial militar a não ser as bases americanas que estão lá. Exatamente essa estratégia que o Irã utilizou para pressionar esses países. Eu acho que a estratégia iraniana, eu acho que nós temos que tentar entender, não é a derrota dos Estados Unidos e nem a destruição do Estado de Israel, como a mídia brasileira tanto propala, né? Porque não há condições disso, né? O Irã não tem força militar para fazer um ataque de alta escala para acabar com os Estados Unidos na região, e também não vai fazer e não tem como, a não ser que cheguemos a um ponto limite de fazer algo nesse sentido em relação a Israel, inclusive devido às armas nucleares, como a gente conversou no início. Então, o que o Irã está fazendo? Pressionando os aliados americanos na região para que esses aliados e essas populações, né, que, apesar dos seus governos serem aliados dos Estados Unidos, as populações não são, muitas vezes, né? Mesmo que sejam países e monarquias sunitas. Né? A China negociou, por exemplo, o acordo entre Irã, a retomada das relações Irã-Arábia Saudita. Quem havia feito isso, acho que em 2023 ou 2024, não me recordo a data, foi a China. Então havia uma estabilização na região com relação ao Irã. Há uma oposição que tem em parte o seu fundo religioso, sunismo, xismo, mas isso nunca foi o central. Né? Sempre o que pautou a região foi a questão palestina, que é muito importante. O Irã sempre fez uma defesa muito forte da Palestina contra o genocídio. O Irã organizou o que foi chamado eixo da resistência, então na época, né, com a Síria, o Hezbollah, né, a resistência iraquiana, a partir ali de 2011, né, e isso nós temos que lembrar, em 2021 o Trump assassina o general Qassem Soleimani, e mesmo assim o Irã não aceita a provocação, né, e segue adiante. Então, o Irã, a gente pode dizer que o Irã está mais ou menos aí no período curto de tempo, há quase 10 anos, né, tentando evitar o conflito. E os Estados Unidos e Israel aumentando o tom dessa agressão até o ponto que a gente chegou.
E agora neste momento, e aí eu acho que o ponto central, Raquel, para a gente conseguir entender, é o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei. Uhum. Eu acho que é importante a gente ter em conta do que aconteceu, né? E o que isso significa. Isso é central para, inclusive, a forma como o Irã está colocando o que ele entende de como encerrar esse conflito, né? Que não é como das outras vezes, apenas um acordo. Bom, ok, a gente encerra aqui, seguimos a vida, se prepara para um próximo, né? O Irã está dizendo nesse momento que ou encerra esse conflito conforme determinados termos que muito provavelmente Israel e Estados Unidos não vão aceitar, ou o conflito vai seguir. Eu acho que isso é importante a gente ter, por isso, do grau, da qualidade, volto a dizer que, como eu disse no início, da qualidade deste momento da conjuntura, né, dessa guerra. Daqui a pouco a gente entra mais na questão do assassinato do Ali Khamenei e também a questão interna do Irã no momento, mas antes eu queria puxar um outro tema que eu acho que também se relaciona. 2006 está um ano muito maluco, né? Tanta coisa acontecendo e hoje faz exatos 2 meses que os Estados Unidos sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro, né? Podem parecer coisas muito díspares, né? Então, o sequestro de um presidente sul-americano, um ataque no Oriente Médio, mas tem um fundo ali que é uma tentativa dos Estados Unidos de manter sua hegemonia no mundo em que a China se torna cada vez mais poderosa, né? Explica um pouquinho desse contexto geopolítico global para a gente, por favor. Eu diria que eu defendo a tese, Raquel, defendo não, né? Compartilho, né? Porque seria muita pretensão de defender por si só, sozinho. Mas eu compartilho a tese de que nós vivemos hoje um conflito mundial. As pessoas, mas é a guerra mundial. Não há uma guerra mundial estrito senso, né? Você não tem uma conflagração, você não tem uma guerra total ainda que haja vários focos no mundo que sejam como agora, né? Que você pode escalar para uma situação de conflito maior. Acho que o próprio Celso Amorim ontem fez uma importante declaração que o Brasil deveria se preparar para um cenário muito pior, porque nós estamos falando de uma região que, além de produção de petróleo, né, a questão do Estreito de Hormuz, onde passa boa parte do petróleo mundial, que muitos países, o Japão, por exemplo, depende basicamente, quase 70%, 80% do petróleo do Japão passa pelo Estreito de Hormuz. Então, nós estamos falando de um conflito que tem um potencial de engolir, de trazer para dentro desse conflito múltiplos países, múltiplos atores do mundo. Mas esse conflito mundial ele já se arrasta, eu diria, com mais força desde a segunda década do século XXI. A ascensão da China, né, a relação que foi estabelecida com a Rússia, a construção da Organização de Cooperação de Xangai, a construção dos BRICS, né, a rota da seda chinesa, a proposta, né, o reascenso russo, que a partir de 2022 também estabelece uma linha de corte quando começa com a guerra na Ucrânia. Você tem um conjunto de questões e de ações que vão estabelecendo o que a gente pode chamar de um declínio da hegemonia americana. Eu não sou partidário de que os Estados Unidos vai acabar amanhã ou de que o imperialismo amanhã acabe, até porque ele por si só não acabará, mas há um declínio visível. E os Estados Unidos, a elite americana, a burguesia americana sabe disso. E a eleição do Trump, ela carregou esse signo, né? O Trump, pessoalmente, é o que a gente conhece, né? Uma pessoa completamente, do ponto de vista psicológico, difícil de explicar, né? Mas, do ponto de vista do agrupamento que há em torno do governo Trump, ele reuniu, digamos, o que representa de mais perigoso na elite americana. Você tem o bloco, vamos dizer assim, de apoio ao Trump, que vem do Marco Rubio. O Marco Rubio, que ontem deu declarações, foi quem declarou que os Estados Unidos estão em guerra porque foi em nome de Israel, né? Então, foi isso que exatamente essas palavras, em nome de Israel, que eles foram à guerra, né? Então, o Marco Rubio, que é um cara da Flórida, né, descendentes de cubanos que saíram depois da Revolução, e que tem como meta acabar com Cuba. Essa parte da elite americana, que desde 59 tem como meta isso, e neste conjunto, né, entra, então, uma estratégia que começa pela Venezuela, a gente tem o sequestro do Maduro, e ali você garante
né, uma boa parte do petróleo, então isso também não foi tão, digamos assim, não está tão deslocado, inclusive quando houve o sequestro do Maduro e a ameaça dos Estados Unidos, isso já apontava para uma aceleração do que os Estados Unidos iam fazer. Você tem um bloqueio brutal a Cuba, né? Simplesmente a proposta é que o regime, que o governo cubano ceda, né? O Trump até disse que entregue Cuba amigavelmente, né? Óbvio que isso não vai acontecer porque a resistência cubana é muito grande e são mais de 60 anos de uma revolução, né, que formou gerações e isso não funciona assim. E agora você tem, então, uma terceira cartada que é, né, o Irã. Então, essa estratégia americana de ir retomando ou de ir reconquistando o terreno foi consolidada, inclusive, no seu novo documento de segurança, né, que colocava a Groenlândia, o hemisfério ocidental, né? Aí o Trump, na sua megalomania, chamou de doutrina Monroe, né? A doutrina Trump com a doutrina Monroe. E, do ponto de vista teórico, é uma bagunça, não tem uma doutrina, né? Junta tudo e a gente bota aí o meu nome e está resolvido. Então é isso que nós estamos vivenciando, uma tentativa desesperada, né, deste grupo que está no poder agora, de retomar e colocar os Estados Unidos de novo em uma posição mais de maior presença mundial. Até então se imaginava que seria apenas uma reconstrução de uma força parcial para poder negociar então mais, ou negociar ou articular com Rússia e China, né? Até quando houve a conversa entre o Trump e o Putin no Alasca no passado, né, começou a se especular, não, então o Putin então, se retira da Venezuela, né, não dá, quando teve o sequestro do Maduro, muitos criticaram a Rússia e China não fizeram nada, porque está estabelecido um novo acordo, a China fica mais negociando com o Sul, os Estados Unidos fica com a América Latina, mas isso não tem se comprovado. O que tem se colocado, os Estados Unidos têm avançado e com muita força para cima de aliados estratégicos de Rússia e China. Então, acho que essa tese também que se aventou que haveria já uma nova divisão mundial, eu acho que ela vem se comprovando como falsa, né? No sentido de que não houve essa negociação, a Ucrânia não houve negociação, né? A Rússia, inclusive, vem dizendo que não avança as negociações, primeiro, porque a Europa decidiu que não haverá negociações, e segundo, porque o próprio Estados Unidos também se retiraram e não colocam como central nesse momento, mas também avançam para, né, para a região como Irã, Venezuela, Cuba e outros países que, de fato, têm historicamente uma relação maior com Rússia e China. E eu colocaria também que o Brasil deveria ficar um pouco mais alerta a essa situação, Raquel, porque me parece que a gente tem feito notas protocolares e achado que isso, né, são coisas passageiras, né? E eu acho que nós deveríamos nos preocupar mais com a conjuntura do ponto de vista tanto do governo quanto das forças de esquerda e progressistas do que está acontecendo, porque isso vai impactar bastante o Brasil no ano eleitoral, mas não só por causa de eleições, mas também de uma visão de mundo que vem se construindo, né, do que é possível ou não possível fazer nesse mundo tão turbulento. Você citou Cuba, né, a resistência do povo cubano, e na Venezuela o Maduro foi sequestrado, mas o projeto bolivariano continua. No Irã também, Ali Khamenei é assassinado, mas a República Islâmica, até por enquanto, continua, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância, né, do apoio, da mobilização popular nessa resistência ao avanço imperialista dos Estados Unidos. O que garante a sobrevivência dos países é a solidariedade internacional. Eu sempre acho muito importante que a gente ressalte isso, né? Principalmente agora com Cuba. O que vai garantir a resistência cubana também são suas forças internas, por óbvio, mas a solidariedade internacional. Venezuela, a mesma coisa, né? E o Irã também, né? Eu acho que a gente é importante falar porque há muita crítica, por óbvio, de vários setores da sociedade, da esquerda e dos setores progressistas. Ah, mas o Irã também é um regime, né? Ah, mas é um governo, é uma república islâmica. Sim, nós não estamos defendendo, e nós estamos defendendo aqui o direito de um povo de decidir o seu destino. Né? O ponto de corte, eu acredito que tem que ser esse, né, na defesa. Não significa que a gente defenda o modelo, né? Não, isso é um modelo ideal para o Brasil, não tem nada a ver com isso. Então, eu tenho uma certa crítica a essa resistência de dar o apoio,
né, nesses momentos que ficam muito acanhados, né, muito protocolares. Quer dizer, o que acontece? A República Islâmica do Irã foi uma decisão do povo iraniano, foi votado, né, as pessoas, se a gente prestar mais atenção na construção da história iraniana, tanto a República Islâmica quanto o papel do clérigo, né, do Ayatollah, como a gente conhece, foram votados em plebiscitos populares. E a população decidiu, então, que a República Islâmica seria, né, adotaria o Islã, né, dentro da sua concepção, porque havia outras propostas, e também o papel do clérigo também foi votado, né, como o líder supremo. Então não foi uma imposição via armas, né? A Revolução Iraniana ela é muito complexa, quando a gente estuda, há diversas forças, né? Forças laicas, forças marxistas, havia a força dos clérigos, né? A força religiosa, foi uma revolução muito complexa, ou cheia de contradições, né? Como deveria ser, como é por sempre, né? Qualquer revolução, mas em 79, 80, naquele momento a população decide por isso. Então, acho que cabe à população iraniana decidir se quer ou não continuar. E não um bombardeio. Raquel, isso é uma coisa que me impressiona, digamos assim, na visão do mundo dos Estados Unidos. Você bombardeia um país, né, no caso da Venezuela, sequestra o presidente, e aí você deseja e diz, não, isso aqui nós fizemos em nome do povo venezuelano para libertar o povo. Em que conjuntura você, enquanto cidadão, enquanto a pessoa vê seu país bombardeado, vê seu presidente sequestrado, você vai dizer, não, é exatamente isso que eu queria. O mesmo vale para o Irã. A formação intelectual, né, dessa elite americana que hoje comanda a política internacional, ela beira o absurdo. Porque você imaginar que você vai bombardear um país, que você vai assassinar as pessoas, que você vai promover, né, uma destruição enorme, mortes, sofrimento e dor, e depois disso vão lhe agradecer, ou você é muito hipócrita, ou você realmente tem uma leitura de mundo que não tem amparo na realidade. Então, o assassinato do Ali Khamenei, por exemplo, que a gente conversou, tem várias teses circulando, né? Acho que não. Uma é do próprio martírio, ele sabia que o ataque viria, mas como exemplo também ao povo decidiu não se esconder ou não ser um privilegiado nessa situação, então teria sido morto. Isso é uma tese, né, uma das ideias que circulam de como que alguém tão importante foi assassinado já no primeiro momento. Há outras dizendo que, na verdade, eles haviam recebido uma proposta dos Estados Unidos, estavam discutindo a partir do acordo que estava, né, em negociação. Então, também estariam acreditando que naquele momento não haveria um ataque dessa magnitude, exatamente porque se estava em negociação, e aí... Mas isso é algo que os Estados Unidos têm feito muito. Os Estados Unidos, quando chamam para a negociação, é melhor os países ficarem muito atentos, porque o bombardeio vem logo em seguida. Então, essa concepção de que você assassina, de que você bombardeia, e no outro dia a população se levanta e diz, não, realmente, a gente quer agora aqui, né, alguém pró-americano ou alguém que vai... É uma coisa absurda do ponto de vista, né, e hipócrita, né? Então, nós estamos lidando com uma visão de mundo muito empobrecida, muito bruta, né, baseada na força, porque é isso, você bate e depois você pergunta se a pessoa está bem e se ela quer conversar. Isso é uma coisa assim que impressiona e diz muito também sobre o momento atual que a gente vive, da ascensão da extrema-direita e do fascismo, né? Essa é uma concepção da extrema-direita e do fascismo, né? Você usa a força como método, né, como política. E isso está tanto no governo dos Estados Unidos quanto, né, nos demais escalões que a gente vê e nos demais grupos que atuam, inclusive dentro do Brasil, né? Então, essa visão de mundo de que o que prevalece é o uso da força. E no Irã, acho que isso ficou muito evidente, né? Que o primeiro ataque foi contra uma escola de meninas, Exato. né? Meninas, mais de 150 crianças, meninas morreram, porque a questão das mulheres no Irã que é muito complexa. Eu, como mulher, né, me sinto tocada, né, pela questão das mulheres do Irã, mas assim, você dizer que se importa com a questão das mulheres no Irã e assassinar 150 meninas, crianças, realmente, né, escancarou aí toda a hipocrisia dos Estados Unidos. E China, como que tá? A China parece que tá meio calada, já se posicionou. Como que tá a China nesse momento?
É a grande incógnita sempre, né? Quando começa algum conflito mundial, a primeira é Rússia e a China, né? Acho que é sempre a pergunta que se faz, né? Porque nesse momento, são as duas grandes referências que teriam, né, e que têm, em tese, condições de pôr um freio nessa escalada. O que eu acho, Raquel, que a gente tem que olhar é como que se desenha essa transição mundial, como que se desenha essa complexidade que a gente vive agora. No caso da Venezuela, vamos voltando, né? No caso da Venezuela, por exemplo, muitos esperavam que a Rússia fosse fazer algum tipo de intervenção. No caso do Irã, agora, muitos esperam que a China faça essa intervenção. O grau dessa intervenção, ele é determinante para o que pode ser desencadeado do ponto de vista global. Veja, nós estamos. Uma coisa é você ter o Irã retalhando, né, se defendendo, na verdade, porque foi um país atacado, então o Irã se defende, né, com uma estratégia na região. Agora, neste momento, a entrada da China ou da Rússia diretamente num conflito que nós estamos vendo, muito possivelmente desencadearia uma guerra mundial. Isso nós temos que ter muito, muito em mente. Na Venezuela, a mesma coisa, se houvesse, né, a intervenção, como muitos desejavam, por que a Rússia não interveio, nós estaríamos diante da possibilidade de um conflito, de uma guerra mundial. Então, é contraditório porque, se por um lado são as duas potências que têm condições de dar um suporte maior e de frear o que acontece, por outro, essa intervenção também seria colocaria o mundo diante de uma situação inédita, de uma situação que nós não temos como prever, e reação teria os Estados Unidos diante de uma intervenção militar russa ou chinesa na região. Então eu acredito que tanto Rússia quanto China, por sorte, existem dois governos e dois governantes que eu tenho certeza, né, pelas declarações que dão, que estão muito atentos, que não concordam, que né, há uma preocupação, e as declarações russa e chinesa, se a gente acompanha diariamente, elas têm subido o tom, né? O Lavrov hoje de manhã mesmo falou que precisa chegar logo a uma negociação, a situação vai piorar. O próprio Dmitry Medvedev, que é, né, o presidente do Conselho de Segurança da Rússia, de Defesa, se não me engano, deu uma declaração muito forte também, dizendo que essa situação pode escalar para um conflito nuclear, para uma terceira guerra mundial. Então, há uma preocupação desses países de que nessa situação do conflito iraniano se chegue a uma escalada maior. Então, eles têm tentado manter uma linha entre o que é dar o suporte e, pessoalmente, até onde a gente acompanha, a China, antes mesmo do ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã, houve uma semana, 10 dias antes, um exercício naval conjunto, Irã, China e Rússia. A China forneceu, né, isso foi para os próprios Estados Unidos e outros países afirmaram, todas essas bases, esses locais onde o Irã tem bombardeado, muito provavelmente o Irã não tenha uma capacidade de satélite ou tecnologia de identificação tão precisa, né? E se tem, talvez a gente não conheça, né? Também a gente fica falando que tem ou não tem, sempre muito fechado nessas questões militares, mas que a China tem dado suporte à Rússia também materialmente e militarmente, a Rússia porque de fato há compras iranianas, né? Em relação ao armamento russo, e não esqueçamos, os iranianos foram os que desenvolveram os drones que a Rússia aprimorou e que usa hoje na guerra da Ucrânia, né? Os drones iranianos são de fabricação própria, né? Os iranianos têm uma tecnologia, um desenvolvimento tecnológico de mísseis muito avançado, e foi um desenvolvimento próprio, que, claro, há intercâmbios com Rússia, principalmente, China, mas há também um desenvolvimento do seu sistema de defesa que é próprio. Então, eu creio que nesta área da inteligência e aspectos não tão abertamente, certamente deve estar havendo negociações e conversas, né? Mas do ponto de vista militar, eu acredito que a China não irá intervir. Porque neste momento não há condições, e a China sabe disso, de uma conflagração global. Não há possibilidade, não há preparação nem da China, nem da Rússia, e nem dos Estados Unidos, e nem da Europa,
nesse momento, para uma guerra total. E isso é um ponto importante da gente colocar. Por quê? Porque, neste momento, o que a gente tem visto o controle da situação ainda permanece, ainda há um certo controle do desenvolvimento das ações que ocorrem, né? O problema é até que ponto haverá o controle dessas né, respostas, tanto de Israel e Estados Unidos, quanto do Irã, até que ponto isso se tem um controle dessa situação e até que ponto isso sai do controle, porque as guerras são assim, né? Você inicia ela controlando e daqui a pouco a dinâmica da própria guerra vai levando para outros caminhos onde esse controle sai. E aí sim, aí eu acho que se abre uma janela nessa situação de descontrole, vai se abrir novas situações que a gente não tem como prever, ou é a posição da Rússia e da China, né? Mas nesse momento, tanto a Rússia quanto a China fazem um esforço gigantesco de se colocar como mediadores do conflito, para que cesse, né, nesse momento, a guerra que está em andamento, para que exatamente, ainda que há, nessa situação, ainda há uma janela para que se coloque de novo, pelo menos em ponto morto, o que vem acontecendo, né, para que ela não escape, né, para que não saia desse marco que ela se encontra até agora, né? Mas isso é muito arriscado. A cada hora, a cada minuto, terminando o programa aqui, pode ser que a gente tenha uma nova situação, né? E a guerra aí são situações que vão se interpondo e são decisões que vão se tomando, tanto em nível militar quanto de governo, que podem levar a erros e podem levar a respostas também cada vez maiores e mais complexas de tentar se encerrar, né? Anderson, a gente já está terminando, o tempo está bem curto, mas eu não queria encerrar essa entrevista sem a gente falar um pouquinho da questão palestina. Com toda essa movimentação de guerra no Oriente Médio, Israel pode intensificar os ataques a Gaza, a ocupação ilegal na Cisjordânia? Como que você enxerga essa questão? Eu creio que a situação palestina, o genocídio, né? Nós estamos assistindo o genocídio do povo palestino há quase 3 anos. E eu acredito, Raquel, que ao não agir na questão do genocídio palestina, nós deixamos em aberto a possibilidade do que a gente está vendo agora. Então, a inanição, né, essa espera, eu digo que é uma hipocrisia, porque você coloca a questão sempre do não, nós vamos ter que ver pelo direito internacional. Mas não há mais direito internacional. Eu acho que seria uma ingenuidade continuar acreditando que há um direito internacional, que as grandes potências, que os atores regem. Se fala muito, todo mundo quer, mas não há mais direito internacional do ponto de vista real e concreto, acabou. Então, quando a gente coloca que a situação palestina, né, nós temos que caminhar dentro do direito internacional, como muitos dizem, nós, na verdade, estamos dizendo que não nos importamos, né? Não queremos resolver a situação enquanto tal. Então, foi feito um suposto acordo de paz, né, que, na verdade, praticamente transformou a região vai transformar, se continuar assim, num protetorado, mas Israel continuou seus ataques. Diariamente, a mídia não fala mais, né? Digamos, o choque que foi inicialmente, ele passou, mas Israel continua diariamente bombardeando Gaza, Israel continua diariamente bombardeando a Cisjordânia e avançando. Então nunca parou, não houve uma parada dos ataques, né? Agora, talvez nessas circunstâncias, se esteja um pouco mais diminuída ou não, né, a situação, a gente dificulta, porque Israel, nesse momento, agora de manhã, enviou tropas para o sul do Líbano, que já era uma região que foi ocupada até 2006, e Israel parece que agora tenta reocupar essa região, né, também tem se envolvido mais na Síria, mas é isso, né, eu acho que a questão palestina foi o nosso ponto de corte em que a gente, eu digo nós, né, enquanto mundo, permitimos aquele genocídio e a partir dali, então, isso fortaleceu muito essas visões de o imperialismo, né, essa posição de que tudo é possível, né, dentro da ordem, da chamada ordem internacional, da desordem internacional, quando você tem força. Então, emite uma nota, lamenta, muito triste, vamos ver como ajudar, mas do ponto de vista prático e concreto, as coisas seguem o ritmo da força, né? Então, acho que é uma complexidade muito grande, mas também a resolução deste momento da guerra que está em andamento vai ser muito importante para a questão palestina, né?
Eu acredito, Raquel, já que nós estamos finalizando, né, também por causa do tempo, não terminará esse conflito sem uma reconfiguração do Oriente Médio. O que aconteceu, mesmo que parasse agora, né, daqui a 2 horas o conflito, a região mudará, né, a região vai mudar. A situação chegou num outro patamar, né, e as próprias negociações não serão mais. Acabou aquele momento de negociação que o próprio Irã colocava, os Estados Unidos, nenhum dos lados vai conseguir negociar mais naqueles patamares ali. Então, é muito provável que haja uma reconfiguração no Oriente Médio. De qual grau, de qual tamanho, de qual tendência, isso ainda está em aberto. Se houver, como os iranianos, a tendência que usaria, né, a proposta do Irã, a estratégia do Irã parece ser que esses aliados entendam que não é mais permitido ou não aceitará mais a presença norte-americana nessa região. Caso isso seja possível, caso o Irã consiga avançar nessa estratégia, isso seria uma vitória gigantesca para o Irã, né? Então, volto a repetir, eu não acredito que o Irã queira a destruição de Israel dos Estados Unidos, eu acho que não é isso que tem apontado, mas sim inculcar, né, pressionar a posição americana no Oriente Médio, né? Então, e a gente tem visto isso, você tem visto as forças de resistência iraquiana atacando as regiões do Iraque, Hezbollah ainda com força reduzida, você tem, né, o Iêmen com os Houthis, você tem um conjunto de atores que conjuntamente têm criado uma situação de expulsão ou de retirada dos Estados Unidos da região. Se isso vai dar certo ou não, aí acho que o tempo vai dizer, né? E é claro, nós temos que ter sempre em mente que nós estamos lidando com o imperialismo, com a maior máquina militar do planeta e com seu aliado também com muita força, né? Então, o Irã, né, nesse momento, paga um preço muito alto, paga um preço altíssimo em vidas, em custo, em destruição, vai sair muito, né, machucado e destruído dessa situação, mas é uma situação de existência. Neste momento, e para encerrar, nesse momento, o Irã está diante da sua existência. Uma derrota iraniana agora, neste momento, como os Estados Unidos e Israel pretendem, é a derrota do Irã com os que a gente conhece. Seria outra coisa. E isso também colocaria uma nova configuração na região, um novo arranjamento na Ásia e no mundo. Então, em qualquer uma das pontas, né, seja o Irã conseguindo avançar na sua estratégia, seja Estados Unidos e Israel conseguindo, atingindo seus objetivos, que ninguém sabe qual é, início era mudança de regime, depois era bomba nuclear, né, e agora ninguém sabe, mas seja de qual lado for, nós estaremos diante de uma nova situação, de um novo cenário no Oriente Médio. Né? Isso é uma probabilidade muito alta. Né? Então, não creio que voltaremos à situação anterior depois disso tudo. Anderson, super obrigada. A gente poderia continuar falando por muito tempo, né? Porque é uma situação super complexa que também vai, né, se desdobrando a cada hora. Mas super obrigada por ajudar a gente a entender melhor as raízes e, enfim, o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Obrigado de novo, Raquel. Agradeço a oportunidade também, né? E como eu disse aqui, vivemos o tempo da imprevisibilidade. Né? Então podemos ter conversado tudo aqui. E nesse momento é isso. A gente tem que acompanhar e olhando as tendências, né? Porque é uma situação muito delicada, muito complexa, que a hora realmente a cada hora ela pode, né? As tendências são tendências. Pode se fortalece uma, se fortalece outra, e a gente tem que estar analisando ela permanentemente para tentar entender para onde que caminha o mundo, né? O fato é, para encerrar de verdade, estamos diante, talvez, né, de uma grande mudança, né, de qualidade na conjuntura mundial, né? Essa Israel e Estados Unidos, creio que é uma mudança qualitativa na situação que nós vivemos, né? Vai se abrir um novo cenário daqui por diante. Super obrigada, Anderson. Até a próxima. Abraço. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Tchau!